dizer que Jesus, Ele te ama, Ele transforma o coração do homem. Pode ser ele o rebelde, pecador, mas desde quando ele arrepende dos seus pecados, então Deus perdoará a sua iniquidade, transformará o teu coração de maneiras que possamos realmente estar nas mãos dele. Porque, na verdade, o homem, se fosse escolher para ser liberto, ele não conseguia. Mas de tantas aflições do mundo, ele comece a dedicar, a procurar, a orar e pedir a Deus que até um dia a graça de Cristo Jesus ela alcança a nossa vida. A graça não deixa permanecer no pecado. A graça é Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz, pagou um preço. Então, a graça, que é Jesus, na nossa vida, não nos deixe permanecer no pecado. Antes nos livras do poder do pecado. Sabemos que o pecado tem muito poder, tem muita força para fazer você pecar. Mas a Bíblia disse bem claro que Jesus já morreu por mim, por você e por todos nessa face dessa terra. Agora depende muito de cada um querer descobrir a bondade de Deus e saber usar o seu corpo físico, porque o seu corpo físico é o templo do Espírito de Deus. Desde quando você dá lugar ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele, criatura dele, morada do Altíssimo. Então disse uma pergunta bem clara, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Permanecemos ainda no pecado para que Cristo tenha compaixão de nós? Disse a Bíblia: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado e vivemos ainda nele. Aquele que procura não pecar é como se estiver morto. Quando você vê o pecado e você não participar do pecado, então nós estamos mortos para o pecado, porque nós não damos vida para o pecado. De modo nenhum, não. Nós não estamos, nós que estamos mortos para o pecado, nosso corpo não está realmente vivo para ficar pecando, transgredindo a palavra de Deus, praticando coisas que não agradam aos olhos de Deus. Disse: como vivemos ainda nele,
se falamos que somos de Deus, como ainda praticamos o pecado? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando Cristo derramou o teu sangue na cruz, morrendo por nós, Ele nos batizou, Ele nos tirou, apagou os nossos pecados, e então, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Jesus, então, naquele momento da morte dele, ele pegando nossos pecados, ele que não tinha pecado se fez pecador por causa dos nossos pecados e crucificou juntamente com ele, pagando o preço daquilo que nós tínhamos que morrer na cruz. Ele morreu por nós, ele sendo inocente, tirou os nossos pecados, levou sobre ele na morte e foi sepultado numa sepultura. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. E disse assim: como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquilo que nós praticávamos, procuramos a não praticar mais, porque o versículo 21 disse assim, do capítulo 6 de Romanos, disse: porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. Que frutos agora tendes, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Quando fala o fim dela é a morte física, ela é garantida. Mas aqui está falando a respeito da morte eterna, a qual nós precisamos escapar da morte eterna. Então, continuando aqui, dizendo a palavra de Deus, disse para nós, no versículo 6, do capítulo 6 de Romanos, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, que está certo para morrer,
seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo disse uma palavra: agora não vive eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes aquilo que eu praticava, eu não pratico mais, porque agora sou orientado por aquele que me comprou com sua morte. Ele comprou a mim, comprou a você, dependendo de cada um de nós escolhermos aquilo que convém escolher. O versículo 10 disse: pois como em ti, como tem morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando vivemos, vivemos para Deus, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morremos. A morte não mais terá domínio sobre ele. E agora, a Bíblia diz que realmente Jesus morreu, mas também ali, através da sua morte, podemos confessar que ele pagou o preço. E como sabemos isto? Ele disse que o único trabalho que nós poderemos ter é anunciar que ele é o Salvador daquele que o busca e daquele que confessa o seu nome. E disse assim: assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro nome dado aos homens a qual não pode salvar. Somente Jesus é o Salvador da humanidade, que te comprou, te redimiu, que te colocou nesta praça hoje para ouvir esta palavra. Assim também vós, assim também você, considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer a sua concupiscência. Aquele que obedece o pecado, ele comete concupiscência. Mas aquele que foge do mal, este tem o direito de um dia poder dizer que só a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dá o direito de podermos apresentar a Ele, para que nós possamos viver para Deus,
Agora nós não somos membros do pecado para ser ensinado por ele, mas permanecei, mas apresentando a Deus como vivo entre os mortos, e os nossos membros a Deus com instrumento de justiça. Bendito seja o nome do Senhor, pois que pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas assim debaixo da graça. De modo nenhum, não sabeis vós que a quem vós aprendeste por servos para lhe obedecê-lo, sois servo daquele a quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aquele que obedece à voz do pecado, aquele que pratica o pecado, pecado é tudo aquilo que é contra, é uma alteração. Quando Deus realmente fala conosco, bendito seja o nome do Senhor. Quando na verdade temos aqui, sabemos vós que vós apresentais o vosso servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Se obedece o pecado, para a morte, mas se obedece para a justiça. Mas graças a Deus que temos sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrinas e não foste entregue. Quando o homem obedece o pecado, é quando ele está ensinado pelo pecado, está conduzido pelo pecado, aceita o pecado e pratica o pecado, ele recebe como ensinamento. Mas a Bíblia diz que libertado do pecado foi feito servo da justiça. Aquele que é servo da justiça, ele procura se justificar-se diante de Deus. A Bíblia disse bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Praticai aquilo que Deus tem te dado, para que tu possa ser liberto do pecado que te escraviza, que te conduz à perdição. Mas graças a Deus que tendes sido servo do pecado, obedeceste como a forma de doutrinas, conforme foi ensinado, e foste entregue. E agora, libertado do pecado, foi feito servo da justiça. Falo como homem pelas vossas fraquezas da vossa carne, pois que assim como apresentai os vossos membros
para servir a imundícia, a maldade, para maldades. Assim, apresentais agora os vossos membros para servir a justiça e a santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação é impossível o homem agradar a Deus. Justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça que é Cristo Jesus, a qual temos firme e nos gloriemos, alegramos, ficamos alegres na esperança da glória de Deus. Nós se alegramos porque fomos justificados pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das provas que não pode ver. Muitos talvez não querem dizer que quer servir a Deus porque não vê Deus. Mas a Bíblia diz que muitos dizem que ama a Deus. E quando diz que ama a Deus e não consegue amar seu irmão, se você diz que ama a Deus, que não vê, como pode odiar o seu irmão que vê? Se você odeia o seu irmão, como você pode estar diante de Deus que não viu? Somente através da justificação pela graça, pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e gloriemos na esperança da glória de Deus. Bendito seja o nome daquele que tudo pode. E não somente isto, mas também nós gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Não somente isto, bendito seja o nome do Senhor, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não se traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, você procurará a dedicar a Cristo Jesus, que tirou nós das trevas para esta maravilhosa luz, a qual nós aqui nessa praça estamos enquadrados, dizendo para você que agora nós não estamos debaixo da lei, porque nós não precisamos da lei, porque a justiça nos justifica que nós estamos guardando a ela. Porque desde quando a pessoa precisa da lei, é porque ainda não conhece a justiça de Deus.
para que possa justificar diante de Deus, precisamos guardar a lei, para que nós não precisamos ser julgados por ela. Porque Cristo já julgou por nós. E disse: e que fruto tenhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Quando o homem se encontra errado, a Bíblia diz que o pecado gera morte. Existem muitas consequências através do pecado, quando a pessoa é corrigida, mas o final dela, se a lei não conseguiu a justificar diante de Deus, o fim dela é a morte. Mas agora, liberto do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único que pode dar vida a você, vida com abundância, é Cristo Jesus, a qual um dia morreu por você, por mim, que estou aqui testificando desta palavra. Bendito seja o nome daquele que tudo pode. No capítulo 7, versículo 4, de Romanos disse: assim, meu amado irmão, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja outros aquele que ressuscitou dentre os mortos, e o fim, que damos os frutos para Deus. Cristo ressuscitando, também nós estamos ressuscitados com Ele na sua morte. O versículo 7 do capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 7. A lei opera em nós, e a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. Verso 7 disse: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência sem a lei. Não disser, não cobiçais. Quando Deus falou a Adão: não comeis desse fruto, porque se comer desse fruto certamente morrerá. É a lei que Deus mostrou para ele: se você pecar, você será julgado pela lei. Aleluia! O versículo 11 disse assim, o versículo 9 disse assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim
todas as concupiscências, porquanto sim, a lei está morta pelo pecado. Quando existe pecado, a lei se manifesta, porque o que corrige o homem, a justiça de Deus, a lei corrige, porque o homem peca, o homem transgrediu, o homem desobedeceu a lei de Deus, e aí será justificado, aí será cobrado. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, junto o bom, justa e bom. Então disse assim: assim a lei é santa, porque corrige o homem do erro e procura separar. Santidade significa separar, afastar, retirar as maldades do coração e procurai fazer o bem. Reteis o mal e procurai fazer o bem. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Bendito seja o nome do Senhor. Já estou quase terminando. Versículo 14 do capítulo 7 de Romanos, Paulo escrevendo: porque bem sabeis que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus corrige o homem carnal e peca, mas Deus do céu tem levantado a lei para corrigir o homem, para que possa servir a Ele em espírito e em verdade. O versículo 15 disse: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Esse faço é não quero. Consiste com a lei. Muitas vezes você diz: eu não quero fazer, mas faz. Mas aí é provocado através das suas fraquezas, faz a concupiscência e cai na mão da lei. Por isso, a lei é boa para corrigi-lo a cada um daqueles que precisa. Mas é necessário que guardamos os mandamentos de Deus, que é a lei de Deus, para que nós não caímos na lei do pecado e da morte. Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o conceito da carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é de vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei porque não precisou dela. E se não precisou da lei é porque obedeceu os mandamentos de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então você está livre da lei, está livre do pecado e da morte. Não é a morte física, porque todo homem pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
está sujeita a morrer a uma só vez e depois segue-se o juízo. Então disse: porque que são guiados pela carne, inclina-se para as coisas da carne, mas aquele segundo o Espírito inclina para as coisas do Espírito. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, e em vós habita. Aqui está dizendo: se o Espírito de Deus habita comigo, com você, se o Espírito de Deus está habitando comigo, com você, aquele que tem o Espírito de Deus, e disse ainda que Deus ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, seu Filho, como também vivifica o vosso corpo mortal, que é o nosso corpo físico, pelo seu Espírito que habita em vós. Porque se viverdes segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificaremos as obras do corpo e viveremos. Se nós negarmos a nós mesmos, não seremos julgados, porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Quem vive na carne morre, todos morrem, mas se pelo Espírito mortificaremos as obras do corpo e viveremos eternamente, a qual Deus tem preparado para ti, para mim, para nós, porque todos os que somos guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Enquanto você estiver guiado pelo pecado, a Bíblia diz que você ainda não é filho de Deus, é criatura de Deus, porque aqui está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, somente, portanto, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas se não são guiados pelo Espírito de Deus, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Assim como o homem foi criado por Deus, o homem continua sendo criatura de Deus, porque não deu lugar. O Espírito de Deus não tem direito de ser filho de Deus. Portanto, não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez esteja de temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chama Abba Pai. O mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que Deus tem nos dado, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se certo que com Ele padecemos, para que também com Ele seremos glorificados.
O único direito que tinha no céu é Jesus, que de lá veio e para lá voltou. Só que ele voltou com o propósito de nos dar vida. Ele vai nos voltar para buscarmos a tua igreja, o teu povo, e disse: agora nós somos herdeiros, co-herdeiro dele, porque a herança é dele. Ele repartiu por nós esta herança. Bendito seja o nome do Senhor. Ele cumpriu as duas partes. Ele, como herdeiro, comprou a nós, tirando a metade da sua glória e dando para nós, para que nós possamos habitar com ele num paraíso. Que paraíso é este? A Bíblia diz que está preparado aquilo que o homem não viu, o coração não sentiu, seu pensamento não imaginou. É o que está preparado para nós na glória eterna. Se você crê, esta palavra cumpre. Se você não crê, cumpre naqueles que crêem. E você pode contemplar esse dia glorioso, a qual está prometido por Deus, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Que Deus possa te dar a oportunidade de um dia conhecer não só a Bíblia, mas conhecer o Deus que mandou, que escreveu através do homem a Bíblia Sagrada. Queira ou não queira, se você conhecer a Bíblia, você vai dobrar o seu joelho diante de Deus. Se você não conhecer, você vai dobrar o joelho diante de Deus. E agora eu te pergunto, o que tem na sua mão para apresentar diante dele? Do Deus Altíssimo, que te fez nascer, crescer, viver, um dia ir para o cemitério e teu espírito e tua alma voltar para Deus. O que você tem na sua mão feito para apresentar diante de Deus? Se esta noite Deus te pedir a tua alma, para quem tu tem reservado, quem você está servindo? Está servindo Cristo ou estás servindo as concupiscências do mal? E a Bíblia disse bem claro: olha para cima para que escape do inferno que está embaixo. E que Deus te abençoe e que esta palavra possa estar na tábua do teu coração e na tua memória, que nunca há de esquecer, porque tudo em nossa mente está sendo revelado dia por dia, minuto, segundo da sua vida. Toda ela será revelada, porque Deus vai pedir conta e é preciso estar revelado. Hoje, nessa revelação, tu possa lembrar naquele dia, ou está diante de Deus para prestar conta, ou está no abismo, lançado no fogo do inferno. E assim a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo, mas aquele que tropeçar, cai. Talvez pode fazer muitas coisas boas, mas se tropeçar, cai no abismo. E Deus abençoe a cada um. E agora a conservação vai orar para o final.
Louvado seja Deus. Você que ouviu a palavra de Deus nessa tarde, quer aceitar Jesus como Salvador, vem que aqui estaremos orando em favor do teu lar, tua querida família, para que Deus possa usar misericórdia com você. Nessa tarde, você que ouviu a palavra de Deus, abre teu coração para Jesus, toma uma decisão com Deus, aceite Jesus como único Salvador, que Jesus ele está voltando. Jesus é a única porta aberta que Deus deixou para salvar o homem, recuperar o homem, salvar o homem, libertar e transformar. Então, nessa tarde, a oportunidade está aberta. Vou orar em favor de todos. Senhor nosso Deus e Teu Pai, agradecemos a todos nessa tarde, para a vida de cada um, todos que ouviram a Tua palavra, para o Teu Evangelho, a Tua palavra santa, ela vem ser, meu Pai, nascer em cada coração dessa tarde, para a Tua glória, Pai, entregamos todas as Tuas mãos, grande vitória e livramento, no nome de Deus, Senhor. Coloca a mão direita do seu coração para ver se funciona. Que a graça do Senhor Deus, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Cristo de Deus, seja com todos, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. E nosso endereço é Rua Henrique Dias, número 650, onde eu guardar você e toda a sua família lá para receber as bênçãos de Deus.